Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Sagrado Masculino Podcast no ar hoje com a sequência daquele papo que viemos fazendo desde a semana passada com o Dr. Fernando Freitas. E que papo, né, Paulão? Tava bom, né, cara? Demais, cara. É muito enriquecedor e a gente tá ansioso agora para ver a repercussão do segundo episódio, né? O primeiro a gente já teve bastante comentário legal e vamos ver como é que vai ser a receptividade desse segundo. Eu tenho certeza que o segundo hoje vai ser espetacular. Curtam aí, gente. E uma coisa que a gente notou muito é como vários casos são recorrentes para o Salvador. A sua fala anterior trouxe isso também, né? E a gente vê em várias rodas de conversa, sempre que esse assunto da psicossomática vem, vários casos da pessoa que dedicou a sua vida a salvar alguém ou algum propósito, um projeto, seja uma família, uma empresa, e quando não tem mais aquele objeto a ser salvo, desenvolve em si uma doença. Né? Por exemplo, os clássicos de empresários que dedicaram a vida inteira a uma empresa e quando poderiam curtir a sua aposentadoria desenvolvem um câncer. Isso. E por aí vai. Eu queria muito saber do senhor a sua visão disso, né? O que o senhor tem para acrescentar nessa nossa discussão. Nossa, daria para conversar aqui. Até amanhã, né? Não, são temas importantíssimos. Vocês estão abordando temas assim, impressionantes que cada fala parece que dá para desenvolver muitas coisas, mas assim, em essência, né? O triângulo dramático, que foi desenvolvido pelo Kahneman, é uma ferramenta interessantíssima, é como se fosse uma bússola. Você quer ver se tem algo errado nesse relacionamento? Vê se o triângulo dramático está lá. A minha filha, que eu estou aqui no consultório dela hoje, quando eu ensinei para ela, a Luísa, quando eu ensinei para ela sobre... Aliás, é um desejo nosso trazê-la ao podcast também, viu? Para ela falar sobre o ponto de vista de uma mulher, né? Sobre o masculino. Vai ser um prazer para ela. Ela não tá aqui, ela saiu, foi fazer umas compras aqui. Sim. Aqui, sozinho, abandonado, a vítima, sozinho, abandonado. Voltando nessa história, se você quiser saber que tem algo doentio dentro de um relacionamento, veja se tem dinâmicas de triângulo dramático. Se tiver, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. E triângulo dramático é interessante, né? Sempre precisa de uma outra pessoa, pelo menos uma, né? Não existe triângulo dramático indivíduo sozinho, ele tem que ter plateia, né? Então, se eu sou vítima, eu tenho que ter um algoz, porque sem algoz eu não posso ser vítima. Eu vou falar assim, a culpa é de quem? Os três são infantis, né? É tudo uma dinâmica infantil. No fundo é gerado, o que se vê lá é culpa e medo. Você não sai disso, não sai disso. Perfeito. Quando você fala do Salvador, aí eu vou pegar o Salvador conectando com a primeira questão que você colocou, que é o câncer. Sim. O Salvador, a dinâmica do Salvador, eu vivo para o outro, eu me sacrifico para o outro, significa o quê? Eu não me amo. O outro é mais importante do que eu. Então eu vivo para o outro. Isso, por exemplo, é uma personalidade cancerígena. Esse tipo de pessoa que tem essa forma de funcionar, ela tem uma tendência muito maior a desenvolver um câncer. O câncer, por exemplo, dentro de uma linguagem da doença, se você entende o câncer é uma célula invasiva, então é uma célula que é do meu corpo, faz parte do meu corpo, só que essa célula vem e não está afim de fazer a função que ela deveria fazer. Se ela é uma célula do fígado, do pâncreas, do rim, do baço, seja o que for, não, eu não vou fazer a minha função. Eu vou sugar a energia e vou fazer o que eu quiser. Significa o quê? Eu não tenho lei, não tenho ordem, não tenho regra. Perfeito. Eu estou aqui para fazer o que eu quero. Então eu sugo a energia, eu cresço, eu reproduzo, vou avançando no sistema e daqui a pouco eu vou invadir outras áreas, metástase. Então o câncer é uma célula, veja se dá para fazer uma analogia com vários relacionamentos familiares. O câncer é uma célula, que é um elemento do sistema, que de repente acha que manda naquele sistema, pode fazer o que quiser, e o sistema imunológico do indivíduo não combate de uma forma adequada, porque se o meu sistema imunológico identifica essa célula como
uma estrutura que não funciona de uma forma adequada, que não faz parte do sistema, ela precisa... Ou tenta não fazer, né? Ela acha que é dona do sistema. Sim, então, se ela acha que ela é dona, então as outras células que se danem para poder resolver o problema dela. Por isso ela vai crescendo cada vez mais. Você vê o indivíduo com câncer, ele vai o quê? Vai emagrecendo, óbvio, né? Porque está alimentando aquela quantidade absurda de células. Uhum. E se você vai fazer um tratamento, adivinha que tratamento você vai fazer? Você vai fazer uma cirurgia para tirar essa massa tumoral. Você vai fazer uma radioterapia, que é para queimar essas células. Você vai fazer uma quimioterapia, que é para destruir essas células. Você vai fazer uma imunoterapia para que o sistema imunológico comece a olhar, identificar. Veja, o objetivo... Mas eu acho engraçado que ninguém pergunta o que será que gera o câncer. E aí é interessante, né? Eu estou falando assim, quando você começa a ver o indivíduo com câncer, se você observar no sistema familiar, você vai ver essa mesma dinâmica, esse mesmo mecanismo acontecendo dentro do sistema familiar. E se você, por exemplo, é portador de um câncer, você vai ver que você tem uma dificuldade absurda de falar não para o outro, mas você fala não para quem? Para si mesmo. Então, o seu sistema imunológico não está preparado, entre aspas, ele protege o outro e ataca você mesmo. Isso também dá margem a desenvolver uma série de doenças autoimunes, que, aliás, o número de doenças autoimunes está crescendo absurdamente. Outra coisa que eu estava até comentando, né? As doenças em geral, a medicina está sendo capaz de manter o indivíduo sobrevivendo diante dessas doenças. Sobrevive, mas não significa que as doenças acabaram, muito pelo contrário, elas não param de crescer. E as doenças crônicas, é difícil hoje em dia se achar um indivíduo que não tem uma doença crônica. É impressionante, está todo mundo com doenças crônicas. Se fosse lá no passado, essa doença já mostrava que a situação estava um caos. Se a pessoa não fizesse a mudança, ela morria. Não é a doença que mata, é ela fazer a mudança, fazer esse ponto de mutação. A medicina vem hoje como uma força tecnológica absurda, consegue manter os seres humanos vivos com muitos medicamentos, muitos protocolos, mas a questão é sobrevida. Isso não é vida. No fundo, parece que a pessoa está presa aqui numa prisão mesmo, né? E isso não é vida, não é qualidade de vida. E o que não se vê, eu tenho um sonho dentro da medicina, eu amo a medicina, tá? Então a medicina é uma coisa, eu tenho medo dos médicos e dessas coisas que estão virando agora a medicina nesse momento, mas a medicina como ciência, como uma área, é uma coisa impressionante. Então assim, o meu sonho um dia é que os médicos parem de fazer esse tratamento só de fora para dentro e olhar para o indivíduo como se fosse um objeto portador. Tudo, né? Sim. Ele não é, porque tipo assim, você acredita que a maioria dos médicos é capaz de olhar para o doente e falar assim, você tem um poder de se curar dentro de você. É difícil, hein? É raro, sinceramente. Não vou dizer que é impossível, que eu sou médico e eu acredito nisso. Tem sim alguns médicos. E aí volta Hipócrates, que Hipócrates falava uma coisa assim. O Hipócrates definiu a função do médico. E ele fala, a função do médico é ajudar o doente a se curar. Porque o poder de cura está dentro do doente. Veja, se o poder de cura está dentro do doente, a função do médico é ajudar o doente a se curar. E aí, como um jogo de poder, o médico hoje em dia não é nem um médico mais que cura, tá? Então, o médico é só pede exames e prescreve medicamentos segundo uma programação, protocolo que puseram na frente dele e segue. E se não seguir, se der problema, você vai para a justiça, já temos um advogado aqui, você não seguiu o protocolo, você está preso e pronto porque você não seguiu o protocolo. Aí os médicos hoje em dia têm que seguir protocolos porque é uma defesa jurídica de qualquer coisa que possa acontecer. Se ele optar a sair do protocolo, então não precisa nem... Deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui, doutor. Será que além disso que você está dizendo, né, será que existe algo a mais aí, né? É claro que eu tenho uma ideia, uma hipótese na minha mente
e eu sei que essa pergunta você não precisa responder caso você não se sinta à vontade para responder, mas será que existe algo a mais aqui? Essa segurança protocolar, vamos dizer assim, da medicina, será que não garante algo além, como por exemplo, talvez interesses comerciais? Mas todo mundo sabe disso, né? E aí a questão é aquela história. Existem laboratórios excepcionais que ajudaram muito e ajudam muito, e sinceramente hoje em dia quem faz pesquisas quer saber só laboratório, porque as universidades não fazem mais pesquisa nenhuma, então até a própria universidade perdeu a função, perdeu. As universidades ficam comprovando se aquele medicamento funciona ou não, então, mas espera aí, a universidade... Ou seja, se uma pesquisa chega de um laboratório, né, que tem seus interesses comerciais e aponta o caminho para a educação dentro de uma faculdade, as pessoas elas simplesmente são obrigadas vamos dizer assim, a assumir aquela segurança protocolar ali, mas sem saber se aquilo de fato vem com o interesse de contribuir para a população ou não, ou simplesmente gerar um lucro ou algo do tipo para um grande laboratório? Isso é um dos parâmetros, é verdadeiro, não é o único e também não é só isso. Eu vou dizer, hoje em dia, por exemplo, se fala muito da medicina baseada em evidência. Você sabe a origem da medicina baseada em evidência? A medicina baseada em evidência tinha 3 pilares. 3. E nesses 3 pilares era assim... seria o melhor resultado da medicina e com o doente, né? O melhor resultado possível. O que era o melhor resultado? O médico usar toda a sua expertise, todo o seu conhecimento a favor do tratamento. O doente, ele participa ativamente do seu processo de cura, que aí é uma outra história complicada também, né? Porque o doente tem direito de morrer, né? E tem muitas pessoas na UTI que não morrem porque a medicina segura ele lá, só que não tem mais nada para fazer. E se perguntasse para ele, talvez ele falasse, chega, acabou, né? E aí fica um jogo, jogos. Mas, veja, era usar a expertise do médico, a experiência dele, utilizar a participação do doente, ele faz parte ativa do tratamento, e o terceiro pilar era utilizar os melhores tratamentos possíveis naquele atendimento. Pronto. São 3 pilares. Isso era a medicina baseada em evidência na essência. Surgiu o nome agora é um canadense que fez isso aqui, não era só ele, tinham outros, mas começou a medicina baseada em evidências com essas 3 bases essenciais. Aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, ficou só uma base, o melhor tratamento possível. O doente não tem mais voz ativa, não tem, continua, porque ele não sabe o que é o melhor para ele, então é como assim, ele não participa. E o médico, se eu sou um médico recém-formado, você é um médico com 50 anos de experiência, nós dois temos que fazer a mesma coisa, porque tem que seguir o protocolo, que é o melhor, que tem que ser feito. Quem é que define protocolos? Esse é o ponto. Outra história, né? Esse é o ponto. Quem define protocolos, a coisa mudou, né? Se você vai pesquisar quem é que define protocolos e que evidência você vai pegar. As evidências científicas, então tem as revistas científicas onde você vai colocar um resultado de um experimento. Tenta você fazer um experimento e colocar lá, você não vai conseguir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai ter que estar ligado a alguma estrutura forte, senão você não vai. Se você pegar as evidências lá, as evidências, digo assim, os artigos que estão lá, está tendo até um escândalo. Fizeram um levantamento, eu não sei se era numa revista ou em todas, 14% dos trabalhos científicos é tudo feito por inteligência artificial. Aquilo a coisa está num caos. Lembrando que a inteligência artificial atua também com protocolos, né? Às vezes você faz certas perguntas para a inteligência artificial que ela não é autorizada a te responder abertamente, né?
E se você lançar por exemplo, eu quero ver a coisa mais difícil, se eu não me engano, são 3% dos artigos científicos dizendo que algum atendimento, algum tipo de tratamento não funciona. Uhum. Se você pegar, e que seria excelente ter esse debate, né, de alguém mostrando, não, esse aí é raro conseguir entrar, raríssimo conseguir entrar. Por quê? Tem um filtro para você colocar esses artigos científicos. O mundo tem vários interesses, tem muitos interesses, todo mundo sabe disso, e é complicado se falar, porque, é claro, se falar, então comprova que isso... Eu vou colocar dados, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, em torno de em cada 4 adultos tomam algum psicoativo, algum remédio psicoativo, e está em viés de alta, quer dizer, isso não para de crescer. Crianças, hoje em dia, já estão medicadas, né? Então, criança que às vezes não tem limite, tem uma dificuldade absurda dentro das dinâmicas familiares que ela carrega, que ali falta limite, ali falta, naquele sistema, falta uma série de problemas, aí você coloca um rótulo na criança, você dá um medicamento, e aí a criança dá uma abaixada e pronto, e está tudo bem. Hoje em dia, então, até professor já receita, todo mundo receita, então assim, então você fala para a criança assim, cala a boca, comporte-se, se não toma esse remédio. Então, aí fica complicado. Você vê dons da criança, você vê o sofrimento da criança, a criança não pode se expressar, e ela se expressa através de comportamento, ela se expressa através de doenças, ela se expressa de várias formas. Mas quem é que ouve a dor dessa criança? Porque, eu vou dizer, o meu trabalho hoje em dia é impressionante. Cada vez que eu olho para um indivíduo, um cliente que chega, é como conectar com aquela criança sofrida que existe dentro desse indivíduo. E ele não consegue ver. Então, é como entrar e olhar a história dessa criança. E aí tem os recursos técnicos para se fazer isso, né? Sim, e aqui, doutor... perdão até te cortar, mas aqui a gente faz até uma conexão com o principal assunto aqui do sagrado masculino, né? Porque expressar o sagrado masculino demanda uma postura adulta diante da vida, e se nós não temos essa postura adulta, né? E isso fica expresso, por exemplo, através das relações que a gente tem com isso que o senhor chamou que é a mensagem, né? A doença, né? A tendência é que tenhamos cada vez mais uma população infantilizada e, portanto, facilmente também dominada, né? Dominada, manipulada, e é verdade. Aí você tocou num outro ponto, né? A função do masculino. O masculino vem sendo destruído gradativamente. E quando destrói o masculino, destrói o feminino. Não existe feminino sem masculino, nem perfeito. Quando você tira feminino e masculino como as duas essências, e as duas são sagradas, e a questão quando está sagrado não é um ou, é um e. Isso, é o yin e yang, né? Não tem um ser mais ou menos, não existe isso. Isso. Quem está aqui é quem está aqui. Não, isso é uma maluquice, isso não tem nada a ver de sagrado, aliás, não tem nada a ver de masculino e feminino. De perfeito. novo, são seres humanos que inventam conceitos malucos diante de traumas pessoais, reforçado por sérios mecanismos de defesa da sociedade como um todo, que não quer ver a realidade e fica achando culpados, né? Nós adoramos apontar o dedo e falar a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é daquele outro. E aí se vê um ponto-chave que você colocou, que para mim assim é fundamental: a infantilização progressiva dos seres humanos. E a infantilização é a falta do adulto. E o que precisa para ser adulto? O adulto ele precisa passar pela mãe e pelo pai. Isso, estamos sempre falando isso aqui. O precisa passar pela função materna e função paterna. O adulto ele precisa aprender a amar e colocar o amor em ordem. O feminino, o materno, tem muito a ver com a força do amar. A ordem é do masculino. Agora, amor sem ordem e ordem sem amor é um caos. Sim. O que nós vemos hoje em dia é uma relação basicamente entre mães e pais e filhos, mas não tem mais
não tem mais também, estou exagerando, mas é uma tendência, né? Uhum. Vemos aqui, é um festival de certos e errados, quem está certo e quem está errado. Quem é a vítima, sempre está se caçando a vítima, o monstro e os salvadores. A mídia o tempo todo trabalha com isso, se você olhar. Claro. Eu estava falando da Luísa, né? Eu falei uma coisa da Luísa, acho que eu não terminei. Quando eu falei assim, a Luísa, quando aprendeu sobre o triângulo dramático, né, ela falou: pai, você estragou a minha vida. Por que, Luísa? Ela falou: eu adorava a novela. Quando eu olho para a novela, eu só vejo triângulo dramático. Mas é drama, né? E as pessoas adoram drama, então... exato. Então, você vai ver ela o tempo todo. Ela falou: gente, mas só olhar para aquilo e falar: meu Deus, lá vem agora lá. Agora a vítima aqui, aí já vem alguém que vai cuidar, eu vou não sei o quê. Olha, isso é impressionante como todos nós estamos envolvidos culturalmente. Isso já vem de décadas, isso já vem de outras gerações. A expressão de totem e tabu lá do Freud já diz muito a respeito disso daí, né? Quando ele trata lá dos irmãos e tal, que matam o pai e tentam substituí-lo, né? E aí a gente passa também ali por George Orwell, né? Se a gente fizer uma analogia aqui e tal, porque não vão se entender, vão continuar tendo problema, vão substituir o pai e vão tentar de novo fazer a mesma coisa e de novo, e de novo, e de novo, matar o pai, substituí-lo e não sei o que, e tira um presidente, coloca outro, e tira um, coloca outro, e tira um, coloca outro eternamente. E estamos sempre achando os culpados, né? Porque nós estamos sempre achando... O culpado é interessante, ninguém coloca responsabilidade. Por exemplo, eu tenho parte da responsabilidade de tudo que acontece ao meu redor, até esse caos que existe na sociedade, na nossa mídia, no mundo aqui fora. Eu faço parte dele. Eu sou responsável por isso. Então, se eu puder fazer uma mudança, eu mudar em mim mesmo já é a melhor coisa. Se eu puder ajudar as pessoas que me procuram a melhorar, e se essas pessoas também puderem melhorar na sua área de, vou dizer assim, de atuação, dentro da família, nas amizades, sei lá, já são elementos que podem promover um mundo mais saudável. Bom, algo que interessante, eu estava a conversar isso a semana passada, lá em Portugal, com umas pessoas que trabalham no mundo da educação. E aí, dentro dessa história desse trabalho meu no mundo da sistêmica, das doenças, né? Aí eles colocaram algo que eu já venho falando sobre isso há muito tempo, clientes meus já falaram sobre isso, falaram: Fernando, por que essas coisas não são ensinadas na escola? Na escola tem sabedorias, tem formas de olhar para a vida que deveria ser colocado na escola até com criança pequena. É possível. Já fizemos essa pergunta aqui, inclusive, né, Paulão? Até um episódio inteiro falando sobre isso. Exatamente. Né? E também não chegamos a uma conclusão, doutor, do porquê esse tipo de conhecimento não é colocado para crianças pequenas, né? Você teria uma hipótese para isso? Tenho. É o mesmo mecanismo que tem. O mundo está completamente doente. Você vê, a escola não deveria ser uma continuidade da família. A escola é diferente. Sim. Só que hoje em dia o professor é tio, né? Então, se o professor é tio, ele faz parte da família, né? E aí os professores também entram em situações de entrar em competição com os pais para provar que eles cuidam melhor daquela criança. Porque aí a coisa vai chegando em tal ponto. Conclusão, as pessoas estão com as funções em desordem. E se nós estamos com funções em desordem, então assim, antigamente a criança tinha algum problema na escola, os pais iam na escola, os professores, a escola dizia o que estava acontecendo, os pais assumiam responsabilidade para ajudar essa criança a ter uma vida melhor, ter um comportamento melhor e ver o que está acontecendo. Hoje em dia, se um professor falar qualquer coisa, o pai e a mãe partem para cima dele, às vezes fisicamente, ameaçando, destruindo. Todo mundo infantil. É um festival, ninguém olha para aquela criança, sinceramente. Exatamente. Diz que é amor, diz que é proteção. O que é que vai acontecer? Aí eu lembro daquela... Só os seus próprios interesses, né? Um amor totalmente narcisista ali.
É um narcisismo absurdo. Você tocou outro ponto, assim, o pessoal só olha para o próprio umbigo. Total. Meu filho é tudo, meu filho tá certo, é meu, porque é meu, né? Porque se é meu, tem que estar perfeito, é maravilhoso. É narcisismo, então é um festival louco. Então, assim, isso culturalmente, eu vou dizer assim, a mídia também o tempo todo fica colocando modelos malucos. Quantos programas de televisão já assisti que falam, não. Aí começa, olha que família linda, olha que coisa maravilhosa. Falei, meu Deus, se você olhar, falei, isso é uma doença, isso é um problema sério. Quem é que assume a própria responsabilidade? Aí fica uma fiscalização se o outro falou aquilo que eu queria ouvir, se não falou aquilo que eu queria ouvir, eu tenho direito de atacar essa pessoa, porque essa pessoa não aceita o diferente. É engraçado. Total. Se eu penso diferente dessas pessoas, eu sou atacado. Ué, mas eu não tenho direito de pensar diferente dessas pessoas? E elas me atacam porque eu sou diferente delas, porque não aceitam, porque... E não importa qual é a área, qualquer área. É engraçado que quando você fala de atacar o que é diferente, né? Eu entendo aqui que você está falando também de atacar o masculino, porque o masculino é a expressão literalmente do diferente, né? O espermatozoide ele sai aos milhões, né? Enquanto que o óvulo está lá numa condição ali de... passividade, esperando, né? O espermatozoide vai para o mundo e o óvulo fica ali numa condição de recepção, né? Então você está falando da expressão feminina e masculina aí também. Eu vou colocar uma coisa até mais, fica assim, um outro exemplo, por exemplo, todos nós passamos primeiro por um dos polos da relação. Sim. Nós desenvolvemos dentro do útero da mãe. Depois, então nós somos moldados dentro do útero da mãe. O primeiro grande contato, o primeiro grande amor de todos nós é a figura da mãe. Aí, se eu falo, com certeza alguém já tá pondo a culpa na mãe, já tá... Olha lá. Aí, o pessoal adora pegar pedra e jogar. Impressionante. Hoje em dia, assim, reduz tudo. Jogar pedra é uma beleza, né? Sim. Agora, fica assim, isso é o grau de importância de uma maternagem responsável. Uma maternagem responsável está sempre associada com uma paternagem responsável. Perfeito. Mas hoje em dia é uma coisa linda, uma mãe que cuida do filho sozinha, porque aquilo parece que só... Gente, isso pode ser bonitinho aqui fora, para a criança não é. Doutor? Se o carro tem 2 faróis, para que ele tem 2 faróis? Porque na estrada, se queimar um, tem outro, né? Sim. Agora imagina, a criança tem 2 faróis, pai e mãe. Se queimar um, tem outro pelo menos. Se só tem um, qual é a segurança que essa criança tem? E aí você falou uma posição importantíssima, que é o tal do diferente, né? O pai é o diferente, o igual é a mãe. O primeiro modelo é a mãe. O segundo modelo seria o modelo do pai. E aí precisa... É a energia que leva para a vida, né? Exato, porque a partir do momento que eu tenho 2 seres diferentes que eu amo e eles se amam, e eu, criança, consigo ver que meu pai e minha mãe são diferentes e se amam, significa o quê? Eu posso ganhar uma identidade, eu posso ser diferente da minha mãe e do meu pai, que eu serei aceito e amado. Eu não tenho que ser igual a ninguém. O tal do igual é uma coisa complicada. A diferença vem para a individualidade, depois a identidade. Se você não tem uma identidade forte, por exemplo, você vai ser candidato a ter uma série de doenças, como eu falei, doenças autoimunes, câncer. Olha como todo esse contexto, ele vai se conectando nessa história, né? Perfeito. Doutor, a gente está caminhando aqui para o primeiro episódio, a gente tem muito assunto, acredito que a gente consiga fazer até 2 episódios com o senhor. Mas eu tenho... Já tá feito, né? Mas eu fiz uma analogia aqui agora com a sua fala e eu queria ver o que o senhor entende disso. A gente começa esse episódio falando que um dos grandes pontos da medicina hoje, que está indo num caminho indesejado, é que você batalha do remédio contra a doença, desconsiderando o paciente muitas vezes, desconsiderando o mensageiro. E quando a gente chega para a educação,
é uma batalha de modos de criar. Talvez o modo do pai, o modo da mídia, o modo da escola, desconsiderando a criança e desconsiderando a mensagem que os traumas e talvez as doenças que se manifestem nas crianças podem, o que elas querem dizer, né? Então a gente tem aqui duas esferas, mas que ambas desconsideram muito o mensageiro. Elas estão brigando ali, mas elas estão ignorando o principal, que é quem deveria ser olhado. Infelizmente é verdade, você tocou um ponto-chave dessa história, porque assim, quando você olha a base tem as doenças, quando você começa a mergulhar nas raízes, você começa a aprofundar cada vez mais, essa é uma das dimensões que nós também precisamos olhar para isso. Por exemplo, dentro da família, quando o Grodeck fala, por trás de toda a somatização tem conflitos emocionais e infantis não resolvidos. E aí, quando você vai olhar para a estrutura familiar que temos hoje, a estrutura está muito doente. A quantidade de separações, e separações às vezes por nada. Porque eu não gosto, porque eu não gostei, porque é algo estranho. E pior quando tem filhos no meio dessa história, né? Porque a questão é, quem é que olha para os filhos? A questão é, os filhos olham para os pais. E os pais não estão a olhar para os filhos e para a necessidade dos filhos. Como é que funciona isso? Então, por exemplo, a quantidade absurda de filhos que só tem... Bom, você como advogado, talvez você conheça uma série de estudos aí de quando você vai numa cadeia, você vai ver quem está preso lá, e também tem coisas da cor, não sei o quê, tem milhões de coisas, mas independente disso tem algo assim que também é importante, eu não estou desqualificando isso, mas é algo assim... Você vai ver algo que a falta da presença de um pai. Sim. Constantemente. Mas é uma quantidade absurda de maioria. Pessoas que estão na área do delito, cometendo crimes, porque falta a ordem, né? Falta a ordem. Isso. E o nosso próprio país, por incrível que pareça, também falta a ordem. Tem um símbolo nosso da justiça, que eu acho que eu só vejo esse símbolo da justiça nesse país, mas que tem a ver com a justiça do país. E a justiça é ordem. É interessante, né? Se você pegar lá na frente, lá em Brasília, a Estátua da Justiça foi criada por um mineiro lá, primeiro que o ser da justiça está sentado. Eu nunca vi a justiça sentada, porque a justiça é ativa. Não, a justiça está sentada. A justiça no Brasil, a imagem, não tem a balança, então não tem referencial. Então você não tem referencial, porque a balança é para dar um equilíbrio, você tem que ter um referencial. Não tem, sumiram com a balança. Ela continua vendada. Essa venda foi colocada lá no século XII, se eu não me engano, na Alemanha, para representar que a justiça ia olhar da forma igual, tanto para os poderosos como para as pessoas mais humildes. Mas a questão aqui está bem diferente, ela está cega, ela não olha para nada, ela está sentada, por isso a justiça não anda, e a espada está no colo dela, então ela não tem balança, a espada está no colo, que é a ação, a atitude. E é exatamente a imagem que temos da justiça. E se pegar dentro desse mesmo contexto, se olhar lá para trás, hoje em dia mudou, felizmente algumas coisas estão mudando, porque lá atrás, há décadas lá atrás, quando havia qualquer tipo de separação, a criança ficava com quem? Com a mãe. E por quê? Porque, no meu entendimento, a criança precisa mais da mãe num primeiro momento do que do pai, né? Que primeiro momento? Então, se tivesse primeiro momento, o segundo momento qual é? Seria justamente o pai, né, na vida, né? Seria justamente a direção na vida, a orientação, o sentido que o pai dá, né? Ou seja, a criança precisa dos dois, isso sabemos. Mas quando há a separação, né, julga-se que a mãe, entende-se que a mãe, e até numa expressão natural, creio eu... Baseado no quê? Baseado na natureza. Não. Né? Não? Exato, não é numa expressão natural, doutor? Não.
Não. Quando a gente, por exemplo, num naufrágio, por exemplo, né, as pessoas escolhem mulheres e crianças primeiro. Não seria por uma consequência de natureza, numa expressão natural do próprio ser humano que procura, vamos dizer assim, a sobrevivência da espécie, portanto, manter a fêmea viva e se tiver que sacrificar alguém, que sacrifique o macho? Isso lá atrás funcionava assim. Por quê? Sacrificava. Quem se sacrificava era para o benefício da família. Sim. E mais, benefício da próxima geração. Perfeito. Sacrifício de alguém, então, quem é que ia para as guerras, quem é que defendia tudo? Uhum. Então, se você pegar isso desde lá da época dos coletores, caçadores... Sabe por que eu estou falando isso com você, doutor? Porque tem uma experiência, né, que é feita, né, numa entrevista em que você coloca-se mulheres e homens para falar. E aí pergunta-se, né, para as mulheres, né, se amanhã a morte aparecer para você e disser, vou levar você ou o seu marido, quem você escolhe? Quase todas, aliás, todas as mulheres escolheram o homem. Quando se pergunta para o homem, vou levar você ou a sua esposa? Todos os homens responderam, leve a mim, né? Eu tive uma ideia, eu tive um insight, vamos dizer assim, eu não sei se isso posso chamar dessa maneira, né? De que isso era, na verdade, uma expressão da própria natureza do ser humano, porque eu percebi ali naquelas respostas, né, um certo constrangimento por parte das mulheres ao responder o homem, apesar de todas elas responder o homem, né? E pelo lado do homem, há uma certa tranquilidade de responder leve a mim, né? E sentir isso como se fosse uma espécie de expressão natural, assim, tipo se tiver que sacrificar alguém, que eu seja sacrificado. Essa é uma interpretação. Sim. É a realidade. Se pegasse cada caso... Você conhece o teste do barquinho? Sim, conheço. Então, faz o teste do barquinho, que o teste do barquinho vai mostrar o quê? Tem uma coisa que chama hierarquia. Sim. Hierarquia. Então, no teste do barquinho, se você pega uma pessoa e fala assim, imagina a seguinte situação, tem uma mulher que ela tem filhos lá, um de 2, outro de 5 anos de idade, e aí de repente ela está numa situação, ela está num barquinho que está em movimento, ele não está parado não, ele está em movimento, ela tem uma boia salva-vida nas mãos, de um lado a mãe dela está morrendo afogada, do outro lado o marido, o pai dos filhos dela está morrendo afogada, para quem ela joga a boia? Sim. A enorme maioria joga para quem? Aí é uma expressão doentia e infantil do ego controlador, né? Para quem que o pessoal joga? Para os pais, né? Geralmente. Para a mãe. Isso. Colocando a mãe. Sim. Mas dependendo de cada situação, eu já peguei cada resposta. Isso aqui é um teste simples para ver hierarquia. Sim. Se você pegar isso aí e fizer com um monte de pessoas, você vai ver coisas interessantes. E aí vem a questão, porque a questão é, ok, você então salvou a sua mãe e deixou o pai, o seu marido, o pai das crianças morrerem. Uhum. Estou colocando um número. Como vão ficar os seus filhos, né? O que você vai falar para os seus filhos? E você vai explicar o que para os seus filhos? Fica assim, olha, perfeito. Eu salvei a minha mãe e deixei o pai de vocês morrerem. Uhum. As crianças vão olhar de que jeito para essa mãe? Elas vão ter confiança nessa mãe? Sim. Qual foi a mensagem que foi passada por essa história? Sim. Eu estou colocando um outro elemento, tá? Sim, sim. Por exemplo, essa pesquisa falou, eu pesquisaria primeiro que cultura que vem, que base, se eles são adultos ou crianças, porque muitas vezes fica assim, eu prefiro, vou dar uma interpretação. Sim. E também não sei se é correto ou não, mas é uma interpretação assim, eu não quero assumir responsabilidade. Aham. Pode ser, eu quero cair fora porque eu não vou ficar com essa bucha de canhão. Pronto. Aham. É uma interpretação, eu não sei qual a interpretação que está adequada ou não, mas é uma interpretação. Então, quando você vai fazer um estudo, você tem que saber o que é a interpretação daquela história, o que significa isso para você. Perfeito.
falta uma pesquisa, tá? E o que significa essa decisão para você? Por que é que você toma essa decisão? E também vai ter um monte de mentiras, mas é interessante ver a motivação dessa situação, tá? Então, voltando àquela história, o que aconteceu na nossa cultura? Imagina você, casado, sua mulher chega, você vai ter que fazer uma função paterna. Uma das funções paternas chama interdição paterna. Interdição paterna é assim: mãe, filho, afastem-se. Aliás, mãe se afasta dos filhos. Por quê? Eles não precisam mais que você carregue no colo e fique fazendo tudo para eles, que eles não são mais bebezinhos. Isso aqui é uma função do masculino, ajudar essa mulher a sair dessa relação tão forte, imensamente forte, da relação de mãe com filho. Se a mãe não tiver adulta, ela não consegue desmamar dos filhos. É verdade. E é já uma situação de dependente e codependente. Isso. E no fundo é a mãe que depende dos filhos. Ela precisa, porque para ser mãe ela tem que ter filho. Porque se não tiver filho, ela não é mãe. Mas essa interpretação que eu fiz, né, diante daquela experiência que eu te contei aqui, ela é uma experiência que não envolve a relação com filhos ou com pais, né? E fica uma coisa mais direta ali entre o homem e a mulher ali, né? Então, talvez é por isso que eu tive essa interpretação. Então, vamos lá. Vou fazer uma outra pergunta. A hora que você perguntar para a maioria das pessoas, primeiro, que elas mentem, mas depois se você... Sim, tá total. Por que a maioria das mulheres casam? Por quê? Para fugir da família. É, verdade. Origem. É verdade. Então fica assim, se eu perco o marido, eu vou para onde? É verdade. Porque aí quando você começa a pesquisar, a questão é, casou para quê? E quem casou? Isso, verdade. Isso é uma verdade que a gente vê, inclusive, nas constelações, né, doutor? Exato, você vai ver isso o tempo todo. Por isso, assim, para mim fica difícil eu pegar e falar assim, eu teria que pegar essa pesquisa e avaliar uma série de elementos aqui nessa história. Se fizesse uma constelação, seria fácil, quer ver? Tá aqui, onde fica você, onde fica seu marido, onde fica pai e mãe. Sim, verdade. Você ia ver umas situações muito estranhas acontecendo. Mas estou falando, é algo que dá margem a uma quantidade absurda de interpretações. E se você colocar mais elementos, você vai ter um colorido maior nessa história, tá? Sim. Eu quero colocar uma outra coisa que eu falei. O que aconteceu que a justiça atrapalhou e muito algumas gerações que aconteceram. Então, imagina lá atrás, que sejam uns 40 anos lá atrás, que o marido vai fazer a interdição paterna, tipo, para de ser mãe e coloca mais energia em ser mulher, esposa, deixa os filhos crescerem, deixa eles avançarem. Isso é função paterna, interdição. Sim. Fazer esse corta a simbiose. Isso, verdade. A mulher, muitas vezes, sozinha, é tão viciada nesse amor maluco, porque é um amor impressionante, que se não sair da simbiose, esse amor vai virar doentio. E precisa dar uma distância para os filhos poderem evoluir, ganhar individualidade e identidade, senão vai dar problema. Vai continuar uma simbiose. E a visão dessa mãe é uma visão infantilizadora, porque os filhos precisam de mim, eu sei o que é melhor para eles, eu que estou aqui, eu sei o que tem que fazer. Verdade. Aí imagina, uns 40, 50 anos atrás. Sim. Você está casado, você vai fazer a sua função, que é, e você faz isso para que essa mulher não se perca nessa história, porque vai ser prejudicial para as crianças e prejudicial para ela, porque a função mãe é temporária. É uma função temporária da mulher, mas ela não pode ser o objetivo final da relação. Perfeito. Se ficar, vai dar problema, porque ela mata a mulher. A mulher. E aí vai ter quase outras doenças também. Se você pesquisar, você vai ver outras doenças vindo aqui. Doutor, olha só, que interessante isso aí que você está falando, e aqui eu estou fazendo uma analogia da relação do empresário que tem que ser mãe e pai
da empresa, né? Quantos são os empresários, né, que parece que tem essa relação meio maternal aí, só que no sentido doentio com a própria empresa, né? Porque a empresa, assim como filhos, elas deviam ser criadas para se tornarem independentes, e às vezes o empresário fica ali agarrado com a empresa, e me parece, né, aqui fazendo uma analogia, que é um pouco disso, essa noção meio maternal, porém doentia dentro de si, na relação com a empresa, que não deixa essa empresa seguir o caminho dela. Faz sentido isso? Faz todo sentido. E é interessante que, assim, se você entender os conceitos básicos, eles são aplicados em qualquer tipo de relação. Relação familiar, relacionamento pessoal, relacionamento afetivo, relação empresarial, tudo tem ordem. Tem um autor que eu gosto muito, chama Ishak Adizes, e ele trabalha no mundo das organizações. E ele coloca uma linha de crescimento e morte das empresas. Então tem o crescimento e a morte. E quando ele vai falando do crescimento, ele coloca exatamente isso, como se fosse a fase aqui embrionária, né? Fase do bebê, que você tem que cuidar da empresa, colocar dinheiro, cuidar. Depois essa empresa vai passar por várias etapas de evolução. E nessas etapas de evolução, ele tem que romper com essa dinâmica do ciclo anterior. Por exemplo, agora a empresa, quando começa a sair desse mundo da criança, vida adolescente, já tem mais estrutura para crescer, vai ter que ter mais relacionamentos, tem que ter pessoas trabalhando lá dentro. Então, a empresa já tem que gerar algo, e depois, conforme vai crescendo, tem uma série de parâmetros, mas basicamente é como se fosse uma criança, até chegar no plano adulto. E vai chegar um momento, e ele fala das mortes precoces, né? Se você pega esse ciclo e não souber avançar, a empresa morre. Você vai na próxima, não soube avançar, ela morre. Aliás, a maioria das empresas tem mortes precoces, exatamente, que não consegue passar para a próxima fase. Tem uma fase lá em cima, que é quando você tem que delegar, e você tem que confiar que os outros vão fazer as tarefas. Porque senão você fica em cima daquilo, então você não vê que a empresa é capaz de avançar sem a sua presença. Aí é exatamente esse ponto que os empresários, quando eles grudam nisso, falam, como assim a empresa vai avançar sem a minha presença? Aliás, ela tem que fazer, e esse é um desafio das empresas familiares, porque as empresas familiares têm que desconectar da família e pertencer ao mercado. Porque a empresa foi feita para o mercado. Não, mas a empresa vai dar dinheiro para a família. Ok, que a empresa dê dinheiro, que seja o dono. Mas a questão é... Não confunda as coisas, né? A empresa, se ela tiver sucesso, ótimo. Se ela tiver sucesso, é possível até vender a empresa. A empresa, agora, se a empresa virar filho, aí a coisa complicou, que eu não consigo me desligar dessa empresa. E aí esse empresário, por exemplo, vai ter uma dificuldade enorme de construir novas empresas. Por quê? Como é que ele vai dar conta dessa relação que ele tem que ficar em cima? Eu não confio em ninguém, então eu não confio que o meu filho possa sair sem a minha presença. Então, é exatamente igual. Essa analogia você pode ver na empresa. E aí, essa empresa, se você não passar, essa é uma fase chave de uma empresa, quando você vai ter que passar e delegar tarefas. E você confiar que essa empresa e os funcionários, o pessoal que está lá, que você escolheu, vai avançar. E o grande objetivo da empresa é se libertar do dono e da família. Se você pegar, por exemplo, a empresa, a Sandálias Havaiana, quem é o dono? Cada hora muda de dono, mas a empresa ela tem a vida própria. Agora, vai você inventar palha de aço havaiana e misturar tudo, você vai ver a bagunça que vai virar. Tem uma individualidade, ela tem uma identidade essa empresa. E já deu certo, funcionou. E aí tem outras coisas lá na frente, mas esse estágio que você colocou, no fundo, observe, é a mesma coisa. Quando eu tenho que desligar e permitir que a empresa cresça sem a minha presença ali grudado. É exatamente igual. Exato, é a mesma coisa. Mas eu vou voltar naquele lugar que eu estava te falando, 40, 50 anos atrás. Quando a mãe chega e fala assim, eu não me afasto do meu filho, eu me afasto de você. Você não vai me tirar de perto do filho. E aí, você faz o quê? Se você bater ali, ela fala, eu não quero você aqui, eu me separo de você. E a hora que eu me separar de você, você não tem esposa, nem filhos,
e vai continuar pagando todo o custo. E quem garantia isso? A justiça. Quem viu o bem-estar da criança? Uhum. Ninguém viu o bem-estar da criança, nem a justiça. Perfeito. E aí nós somos frutos de gerações aqui, de 2, 3 gerações que passaram por esses problemas. Isso criou um problema terrível na sociedade, porque, claro, vai ter que ficar com a mãe. A mãe podia fazer o que fosse, vai ficar com a mãe. Quem é que olhava para o bem-estar da criança? Todo mundo olhava para a mãe, mas não olhava para a criança. Sim. Ninguém olhava para a criança. Ninguém. Se olhar na justiça, vai ver, não, vamos defender a instituição mãe, a mãe. Mas quem olhou para a criança, hein? Quem olhou para a necessidade? Quem olhou para o bem-estar da criança, para a evolução da criança? Ninguém. Verdade. Essa é a realidade da história. O que aconteceu, você fala assim, se você quiser aprofundar, você vai ver, cada raiz, você vai ver, isso aqui é mais um dos elementos que fazem parte dos problemas que nós temos hoje. Isso faz parte de dados históricos do que aconteceu. E aí, felizmente, a justiça começou a mudar e começou a ver direitos iguais de pai e mãe. Ainda não olha tanto para a necessidade da criança, parece que a criança é um joguinho, que assim, é um objeto. É como se fosse, sei lá, um relógio, que esse relógio é meu ou é do outro? O carro é meu ou o carro é do outro? Esse apartamento é meu ou o apartamento é do outro? É uma posse. Então, isso é complicado. Pergunta-se para a criança, ela vai se sentir segura num ambiente desse. E frequentemente é o quê? A criança tem que ficar do lado de um ou do outro. Ou seja, nós estamos perpetuando uma doença da sociedade, né? É isso que você está dizendo. Então, quando você fala de raízes, se você começar a pegar raízes, tem tantas raízes aqui, e de novo, se pega uma criança que está num nível de estresse altíssimo, não tem segurança, se você pegar lá o eixo hipotálamo hipofisário dela, adrenal dela, ela tem um nível de cortisol absurdo. Essa criança, nesse nível de estresse enorme, adivinha o que vai acontecer? Vai ser um terreno fértil para desenvolver uma série de doenças físicas, mentais, emocionais, seja o que for, porque falta segurança. Sim. Então, eu estou falando assim, é tudo muito mais complexo do que a gente imagina, depende até onde eu quero ver. Sim. Se quiser ver mais longe, mais profundo e mais antigo, você vai descobrir uma série de possibilidades que precisam ser levadas em conta. Então, nós descarregamos agora problemas dos nossos antepassados em relação a isso. Então, o homem lá atrás, se ele fizesse a função dele de homem, ele podia perder a esposa e filhos. E aí, doutor Fernando, nós infelizmente, nós estamos chegando ao final. Final do segundo. E a gente tem muito a agradecer, foi muito bacana, trouxe muito esclarecimento, né? Ajudou muito a gente e sempre ajuda, né? Não é a primeira vez. Dessa vez também foi muito prazeroso o papo, foi muito legal, foi muito enriquecedor. Acho que as pessoas em casa assistiram e gostaram muito do que viram, do que ouviram, né, Paulão? Com certeza. E a gente está mais uma vez aqui agradecendo você pela presença, pela disponibilidade, né? E por essa aula que você pôde dar para a gente aqui e para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu quero colocar e deixar uma coisa aqui, que às vezes parece que só fala coisa negativa, né? Vou colocar uma mensagem aqui, assim como a doença é uma mensageira, né? E a doença não vem para atrapalhar ninguém, a doença vem para a pessoa salvar mesmo. Para a realidade. E eu falo que tem 3 passos importantes. Primeiro, acordar para a realidade. Ou você acorda para a realidade da vida, ou a vida te acorda para a realidade. Você não vai gostar do jeito que a vida te acorda. Então, a hora que você acordar, você começar a ver que a vida não é bem o que você imaginava. Você começar a ganhar consciência cada vez maior do que acontece, você encontra recursos para construir algo melhor. É como um ponto de mutação. A hora que você começa a sair desse lugar que parece que não tem saída, você olha e fala... Lembrei agora do... Como é que é? Fridtjof Capra.
Sim, sim. O ponto de mutação. Ponto de mutação. Inclusive tem um livro que não é do Capra, chama O Câncer como Ponto de Mutação. É Lawrence Lechan, se eu não me engano. É um psicanalista inglês que ele estava tentando curar o câncer lá com psicanálise, de repente esse ponto de mutação é impressionante. Quando você começa a olhar para a realidade, você tem uma escolha, que nem Matrix, a pílula azul ou vermelha. Sinceramente, escolha a pílula na realidade. É dolorido, incomoda, mas só na realidade você encontra onde estão os problemas e a solução. Se você quiser ficar no mundo da ilusão, você só perpetua esses problemas. Perfeito. Eu vou dizer, hoje em dia tem uma possibilidade absurda, como por exemplo até o podcast de vocês mesmos, ajudando as pessoas a identificarem os problemas e ao invés de buscar culpados, como eu posso trabalhar com a minha responsabilidade, meu lado adulto, de promover uma vida melhor, começando por mim e depois multiplicando pelas pessoas. É possível? Claro que é, tá? Mas só olhando para a realidade você consegue fazer isso. Fugir, não. Doutor Fernando Freitas com a gente. Paulão, teve bom, né? Maravilhoso, muito obrigado, doutor. Foi sensacional, muito melhor do que eu imaginei, muito enriquecedor mesmo. E assim, só agradecer. Acho que a nossa audiência e a gente, tá todo mundo encantado com essa explicação maravilhosa. Doutor, o javali que habita em mim, saúde o javali que habita em ti. Essa frase ainda existe. Brutastê, que é o namastê bruto. Exato. Abraço para você e até uma próxima. E até. Obrigado, doutor. Sucesso aí pro podcast de vocês. Força. Tchau, gente. Tchau, abraço.